Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina, falar um pouco agora, vamos reprisar um pouco aí sobre planejamento de obra. Né? A gente teve ali uma breve introdução sobre a questão do orçamento, a gente vai trabalhar com orçamento, como eu falei para vocês, detalhar de como vocês começam a fazer um orçamento, a gente vai trabalhar fazer orçamento, tanto é que a atividade que vocês vão ter para fazer, ela trata de orçamento, então essa aqui é as aulas do conteúdo 3, como vocês podem ver, e a gente vai entrar nessa questão da elaboração do orçamento. Okay? Então, falar um pouco ali sobre planejamento de obra. Então, o que seria, né? Então, o sucesso de uma construção está atrelado a um bom planejamento. Então, o que seria o planejamento? Né? Planejar é prever as ações e os recursos que serão necessários para realizar a atividade em um determinado período de tempo. Então, estamos sempre planejando algo, né? Planejando as compras, uma viagem, fim de semana, guardar para a família, uma festa. Então, a gente sempre vai planejar, né? Todo ano eu planejava ainda fazer a festa do prego, né? Esse ano, devido à pandemia, a gente não teve, ano passado também não teve. Então, assim, mas eu continuo nos meus planos fazer a festa aí com vocês, né? E vamos batalhar aí para ver se dá certo aí pra, no próximo ano, pelo menos a gente consiga fazer aí, pelo menos no meio do ano, alguma coisa. E voltando aí, né? Então o planejamento de obra é o primeiro passo para a definição e organização do projeto. Nele então são definidas as etapas e as fases da obra, né? E a combinação de diversas atividades fundamentais, né? Como o orçamento, o cronograma e posteriormente o controle dessa obra. Assim podemos definir o planejamento de uma obra como um guia que você vai atrelar a sua obra. Ele vai ditar os passos que você precisa tocar. Então, o planejamento de obra é muito mais que simplesmente estabelecer ou seguir um cronograma de obra. Planejar é uma atividade complexa, onde vários aspectos vão ser, né, e detalhes devem ser levados em conta para o sucesso do seu projeto. Então, não dá para a gente simplesmente começar a obra, né, é o tal da coisa assim, ó, as pessoas sempre falam assim, eu planejei uma viagem e não deu certo. Será que planejou mesmo, né? O que vocês acham assim, que seria planejar, né? Eu vou viajar. O cara fala assim, eu vou pegar férias e vou viajar. Mas ele tá nos planos dele viajar, isso sim. Agora, ele não planejou a viagem. Planejar, né, o cara tem que ver, né? Ele foi atrás para ver a questão se tem um ônibus ou um avião. Primeiro assim, vai planejar a viagem. Qual seria o primeiro passo dessa viagem, né? Você planejar. O primeiro passo é você saber para onde você vai. Então, vou viajar para Foz do Iguaçu, digamos. Poxa, eu comecei meu planejamento, então já está nos meus planos viajar para Foz. Agora eu preciso ver como eu vou. Eu vou de ônibus, vou de carro, de carona, de avião. Como eu vou? Eu preciso planejar. Eu vou de ônibus, já decidi. Então eu preciso ver o custo da passagem. Beleza, já descobri o custo da passagem, sei que vou de ônibus, já sei o custo da passagem, preciso ver o horário. Que horário esse ônibus sai, que horário vai chegar. Então também preciso planejar, por exemplo, e aí, eu vou para Foz e vou ficar onde? Vou fazer o que lá? Eu vou visitar as cataratas, vou visitar Itaipu, vou fazer um turismo ali em Foz. Então, quantos dias eu vou ficar ali em Foz? Vou ficar um dia, vou ficar dois? Eu preciso ver a questão do hotel, né? Ver quanto vai me custar, quantas diárias eu vou ficar, onde que eu vou almoçar. Então isso é planejar. E não simplesmente colocar nos planos, né? Que você vai viajar. Isso aí não é planejar. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado. Então a partir dessas informações, como eu falei para vocês, é possível fazer essa estimativa e obter as previsões e também identificar os impactos, né? Além de ter uma visão geral do projeto. Para que todos esses benefícios sejam obtidos, no entanto, né, a construção e o planejamento deve ser feita de forma estratégica, por meio de alguns elementos específicos que a gente precisa analisar. Então, como eu falei para vocês da minha viagem em Foz, eu comecei a buscar todos os elementos para me poder viajar. Eu preciso ter uma estratégia de como eu vou fazer essa viagem. E aí vem, né? Podemos dizer que o planejamento de construção possui vários objetivos. O primeiro deles é aumentar a eficiência do canteiro de obra. Então eu preciso, como o planejamento, eu sei qual material vai chegar, quando chega, evitar os gastos desnecessários, né? Então a mobilização e desmobilização, isso custa dinheiro. Estabelecer e cumprir o cronograma da obra. Então eu tenho lá o cronograma, eu preciso planejar para seguir esse cronograma. Garantir a segurança do projeto e de todos que estão ali, né? Com todo o pessoal que trabalha, eu preciso garantir essa segurança, né? Que estão envolvidos nisso, para evitar possíveis acidentes. Então, o planejamento também ele traz aí umas vantagens, né? A primeira delas é a segurança do trabalho, né? Então, tudo está seguro, as pessoas ali, o canteiro de obra está organizado, as pessoas não vão correr mais tanto risco como correm. A saúde dos trabalhadores da comunidade vizinha, também preciso pensar nisso. Né? A produtividade, né? Qual vai ser a produtividade, né? Sem um planejamento, o que eu vou produzir, como que eu vou produzir. Com o planejamento eu consigo estimar tudo isso. E também a imagem da empresa, né? Uma empresa que tem no seu quadro um bom planejamento, ela tem também a entrega das obras sempre em dia.
e o controle financeiro e patrimonial. Isso tudo são vantagens que você vai ter trabalhando aí sempre dentro do planejamento. E o planejamento, ele é importante o quê? Sem o planejamento, podemos dizer que é impossível executar qualquer obra, né? Um bom planejamento atua em todas as etapas, né, da obra. Como eu falei para vocês, se eu não planejar direito a minha viagem, ela não sai. É o que acontece, muita gente se frustra. Ah, planejava fazer uma viagem e não deu certo. Pô, mas para onde? Mas para onde tu ia? Ah, não sabia, não sei ainda. Não, isso não é planejar. Eu mesmo, por exemplo, eu e minha esposa, a gente fala assim, vamos fazer uma viagem? Vamos para onde? Ah, vamos sair por aí. A gente pega o carro e vai. Né? Não tem uma estimativa de custo, nada. A gente vai do nada, né? Que eu costumo dizer, né? Vamos sair daqui e vamos pegar sempre a direita. E a gente vai, né? Chega no primeiro cruzamento, pega a direita. O próximo pega a direita e vai, né? O que acontece? A gente vai dar uma volta e voltar para casa. Certo? Então, nós temos dentro da questão dos planejamentos de obra, a gente tem algumas ferramentas, né? Para fazer esse planejamento. Então, existem algumas metodologias, né? Que vocês já viram. Uma delas ali, o Lean Construction, né? Que é construção enxuta, que tem o objetivo de eliminar todos os gastos desnecessários, né? Para minimizar aí a produtividade da equipe. E o PMBOK, né, que é idealizado pela Project Manager, que trabalha aí, né, dentro das melhores práticas da gestão de projetos. Ela também trabalha dentro da otimização. São duas metodologias que se empregam bastante. E nós temos aí também, dentro da questão do planejamento, diversas ferramentas, né, diversos softwares que fazem a gestão da obra. Temos alguns aplicativos que dá para você fazer também essa gestão. Então, o planejamento de obra desenvolve tudo que é necessário previamente para a execução física do projeto. Atualmente, tudo isso, né, pode ser realizado com auxílio de ferramentas tecnológicas, como eu falei, desenvolvidas para facilitar o planejamento da obra. Então, hoje, algumas construtoras aí de Foz, elas trabalham utilizando o Trello, o Asana, também tem ali o Evernote, vários aplicativos que dá para você usar, o AnyDo, tem, né? Não sei se vocês que mexem com o celular, vocês devem ter visto. Né? Até o pessoal que fazia parte do escritório, né? Um período aí eu tentei usar o Asana com todo mundo, né? Um aplicativo que faz essa gestão, né, de projetos. Então, a gente tem dentro da questão do orçamento também alguns softwares de orçamento, né? Temos ali uma empresa que trabalha muito com isso, a Cienge, que tem todo um sistema, né, para planejamento de obra. Então a gente não pode confundir software de orçamento com software de planejamento e software de gestão. São três coisas separadas que a gente não pode confundir. Então, vocês viram lá nas primeiras aulas, eu mostrei para vocês alguns softwares de orçamento, de planejamento, né? Tem ali, posso planejar com o Navisworks, tem o Evo, agora não lembro, tem vários. E aí nós temos softwares de orçamento, que tem aí o Orça Fácil, que é online, tem o software da Pini, o Volare, tem ali, fugiu agora o nome de um outro software, o Syncro, também faz, o Syncro ele faz tanto o orçamento como o planejamento. Alguns softwares, né, eles fazem o planejamento, que é o que é? É o cronograma da obra. Também é outra coisa que a gente vai ver mais pra frente, ok? E um bom planejamento é aquele capaz de guiar, né, de maneira acertada as etapas da construção e abarcar todas as fases necessárias com o estudo de viabilidade, orçamento, cronograma físico e financeiro, regularização da obra e os acompanhamentos do serviço. Vai deixar a coisa redondinha. Então, a gente tem que estudar toda essa questão do orçamento, né, para a gente poder trabalhar ali com o nosso orçamento de forma mais precisa e mais vantajosa, ok? E também a gente tem que estudar ali essa questão do orçamento para a gente poder. Fugiu a palavra agora. A questão do orçamento também para fazer a gestão e o gerenciamento da obra. Você precisa ter um planejamento para você poder gerenciar a obra. Então, gerenciamento de obra, o que seria, né? Então, gerenciamento de obra é uma ferramenta da construção, né, que tem como objetivo alinhar os diferentes procedimentos em torno da busca por um foco na construção civil. Então, dessa forma, gerenciar uma obra está mais ligado diretamente com o gerir, né, de forma simultânea, as etapas da obra. Então, uma pessoa que vai fazer a gerência disso, né? E aí cuidar ali tanto da parte da cadeia produtiva como a parte burocrática da obra. Então, o gerente de obra, a gente não pode confundir, né, com um engenheiro, com um arquiteto que vão lá de vez em quando fazer o acompanhamento da obra. O gerenciamento é uma coisa mais aprofundada, né? Então, gerenciar a obra significa administrar simultaneamente todas as etapas produtivas e burocráticas da construção, né? Quem assume esse papel deve entender de custos, contratos, prazos de entrega, assim como ser organizado e ser um bom gestor de pessoas. Então, isso para um gerente é uma coisa fundamental. Vocês que estão aí entrando no mercado, né, como técnicos, hoje uma coisa que a gente tem que pensar, que eu falo assim, é um nicho de mercado,
é você fazer gestão de pessoas. Eu coloco para você, se você tiver oportunidade, faça um curso de gestão de pessoas. O mercado precisa, está cada vez mais contratando, que há uma necessidade disso. Ok? Então, um gestor, o papel do gestor no gerenciamento é gerenciar a obra, mas não apenas controlar os recursos de pessoas. Então ele tem que ter, tem que ser uma pessoa organizada, tem que saber lidar com pessoas, ter um conhecimento amplo e multidisciplinar, ser experiente, bem treinado, ter capacidade para suportar situações difíceis, tem que ter uma resiliência muito boa, saber aplicar a metodologia, as ferramentas necessárias na hora certa. Então essa questão de suportar situações é a questão que o cara, o gerente de obra, pode-se dizer assim, é o cara mais estressado que tem, né? Então você tem que saber lidar com isso, porque senão você acaba se infartando aí, né? Eu mesmo, olha, quando eu tinha minhas obras, às vezes eu sempre coloquei para mim, que o dia que eu perdesse uma noite de sono, eu fechava minha construtora. E por incrível que pareça, eu perdi uma noite e na outra semana eu fechei ela. Então, são habilidades necessárias para a gestão de obras, o gestor de obras, ele tem que ter essas habilidades. Então, o gerente de obras que a gente coloca é o cara que vai estar ali, como é que eu vou te dizer, de escudo ali da obra, vai fazer toda a gestão dela, vai fazer com que ela ande de acordo com o planejamento. Então o gestor sempre será responsável por muitas negociações, Então ele não pode hesitar na hora de planejar e investir as suas ideias, Sem essa iniciativa não há como gerenciar a obra. Então você tem que estar sempre atento. Você não é o cara o cara vai mudar um tubo de lugar, uma tubulação, não é você que vai fazer isso. Você vai cuidar muito mais amplamente da obra. Então, as etapas fundamentais do gerenciamento de obra começam lá no início, É a etapa onde tudo começa, Então é onde é realizado o apanhado geral sobre a obra. Então ali vem o estudo de viabilidade do projeto, prioridades de demanda, os recursos necessários, viabilidade técnica, os impactos ambientais sobre a causar e o retorno gerado, Então a obra tem que dar um lucro. Então se tudo isso tiver tudo belezinha, tudo redondinho, você vai mostrar que a obra é viável, Se essas respostas forem todas positivas. Então o estudo de viabilidade é uma coisa muito importante, muitas vezes a gente trabalha assim mais com casa, mas não vai existir um estudo de viabilidade no projeto, ele vai também. Por quê? Porque você precisa saber se essa obra, você vai gastar um valor agregado ali, se um dia ela vai dar retorno, mesmo que sabendo que você vai morar ali, mas eu não posso, por exemplo, construir uma casa de 1 milhão e depois ela está no mercado aí por 600 mil. Então essa questão a gente tem que ver, ok? E também, outra etapa é o planejamento. Então é impossível pensar em gerenciamento sem pensar no planejamento. Então é a elaboração e aprovação do plano de gerenciamento. Então você precisa estudar, através do planejamento, como você vai gerenciar essa obra. Então você precisa aprovar esse plano, elaborar esse plano de gerenciamento e muitas vezes aprovar ele com o teu chefe, com o teu cliente, para você poder fazer a gestão dessa tua obra. E aí vem a parte de execução, que é a etapa onde você, apresenta os integráveis, os desenvolvimentos, as conclusões do serviço. Você vai executar a obra em si, ok? E depois disso tudo você faz o monitoramento. Então durante a execução da obra, nós temos ali a questão do monitoramento e o controle. Muitas vezes em obras públicas a gente tem a fiscalização, Então essa é a etapa onde os entregáveis são desenvolvidos e concluídos. Então a gente coloca essa questão, é o pagamento, Então muitas vezes o cliente te contrata, e ele vai te pagando ali por empreita, por serviço, Você faz serviço, o cara combina, cada 15 dias eu quero receber, cada 30 dias. Mas você, como proprietário, vai lá e vai ver se, faz o monitoramento. Então chega lá e fala, poxa, mas eu paguei já metade da minha obra e ela não estava nem 10% pronto. Então está na hora de parar de pagar e exigir serviço. Então o próprio cliente, o proprietário, tem que fazer esse monitoramento. E muitas vezes se contrata empresas, Uma coisa que acontece, por exemplo, em obras públicas, vocês estão vendo ali na escola tem aquela obra, então ali tem uma fiscalização que faz esse monitoramento e controla, o valor, o orçamento da obra para fazer os pagamentos. Então o cara vai lá, vê o cronograma, faz uma medição, que a gente fala, e através dessa medição a obra é paga, ok? E aí no final vem o encerramento, Então é a etapa que evidencia a importância correta da aplicação dos conhecimentos, das ferramentas, técnicas. Então você terminou a obra, o processo está encerrado,
Consiste em gerenciar a formalização do fechamento, a aceitação do projeto e as fases, tudo de acordo. Então, nesse encerramento também entra uma questão de documentação, né? A necessidade de muitas vezes o cliente contrata o profissional para ele pegar a obra pronta, então tem que buscar documentação, pegar o ABITS, pegar a certidão negativa de débito na Receita Federal, para fazer a verbação da obra, tudo isso envolve-se ali na questão do encerramento. Isso aí é de acordo com o que se combina com o cliente, ok? E aí, game over, acabou, né? Estamos finalizando ali a nossa obra, ok? E aí, só para colocar para vocês, né, uma coisa que as pessoas confundem, né? Então, quando a gente fala de gerenciamento, é como eu falei para vocês, é uma coisa mais aprofundada. E a gente tem o acompanhamento de obras. Por exemplo, vocês como técnico, vocês vão poder fazer o gerenciamento de obra e também podem fazer o acompanhamento de obra. Então, o acompanhamento de obra é um controle de qualidade, né, para situações em que o profissional que desenvolveu o projeto não é quem faz o gerenciamento da obra. Então, o acompanhamento de obra é nada mais é que uma visita do profissional lá na obra. Por exemplo, digamos que eu fiz um projeto estrutural, né, de uma obra e o cliente contratou uma outra pessoa para executar, que é uma coisa que eu até falo muitas vezes, né? O engenheiro sempre fala assim, eu executo obra. Ele executa o quê, né? Quem executa é um monte de peão lá, um mestre de obra. Uma coisa que eu acho errada é o cliente, o arquiteto faz o arquitetônico, entrega para o cliente contrata um pedreiro, né? O mestre de obra. E ele vai fazer. E aí ele contrata um engenheiro para assinar uma RT. Ele fala assim, eu preciso de alguém para executar a obra. E precisa de alguém para executar, precisa de alguém que seja responsável. Só que quando a gente assina essa RT, esse documento, somos responsáveis em quê? Porque não é a minha equipe que está lá. O cara contratou um pedreiro. Eu não tenho poder e autoridade nenhuma sobre essas pessoas. E aí o cara está executando o meu projeto, eu preciso lá para saber se ele está fazendo de acordo, né? E lá ver se a qualidade empregada ali no serviço deles é a que eu dimensionei, né? Ver se o projeto está sendo feito de acordo com o que foi dimensionado. Então ali eu faço um acompanhamento. Então o arquiteto também faz, né? Principalmente por questão de acabamento, vai lá ver, explicar para o cara, ver se o piso está sendo bem colocado, tudo isso. Então isso aí trata-se apenas de um acompanhamento. Então, o acompanhamento de obra deve garantir que a execução dos serviços esteja de acordo com as condições e especificações técnicas presentes no escopo do projeto. Ok? Ah, faltou aqui o T, né? Projeto. Corrigir já, fica certo. Ok? Então, uma coisa que a gente tem que sempre buscar, né, ali na questão das nossas edificações, é justamente isso. A gente, parte do gerenciamento demanda muito serviço, tem empresas que fazem gerenciamento, né, são contratadas para fazer isso, quando as obras são muito grandes, né. Você pode montar uma empresa para fazer somente gerenciamento, pode montar uma empresa para fazer a execução da obra, e pode simplesmente fazer o acompanhamento. Geralmente o acompanhamento de obras é feito pelo profissional que executou o projeto. Então não dá para você fazer um acompanhamento se você não fez o projeto. Por exemplo, se vocês fizerem um projeto elétrico, aí vocês podem ir lá acompanhar, ver se a execução está seguindo o projeto de vocês. Ok? Então ficamos por aqui e aí conversamos aí nas próximas aulas.